Então, João, capítulo 20, né? Vamos ler do 1 ao 18, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixando um lugar à parte. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Né? Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra à frente. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Amém. Bem, essa... Assim, se a gente tentar... É difícil, assim, um acontecimento tão contínuo, né? A gente separar, assim, trechos, né? Mas, assim, para tentar também organizar nosso tempo, ou as nossas reflexões, né? Esse primeiro momento aqui é um momento... A gente sempre costuma falar que é ímpar, né? Mas na verdade é que quando a gente lê, cada momento acaba sendo realmente uma situação singular, e essa aqui é um momento também, um momento muito rico e muito especial, né? Principalmente para a gente como discípulo, como cristão, né? Muitas vezes a gente viu em peças teatrais, em locais que a gente já... viu alguma encenação, ou quando a gente era pequeno, né, ou em filmes. A gente, mesmo muitas pessoas não tendo muita proximidade à fé cristã, conhecem pelo menos o relato histórico. E aqui a gente tem a oportunidade de ler com calma, né, o registro bíblico, refletir, pensar junto, né, questionar de alguma forma, pedir ajuda para que o Espírito Santo do Senhor possa lançar luz sobre o texto, sobre o nosso coração, né? Fato é que era um domingo realmente de manhã, bem cedo. O trecho começa assim, né? Bem cedo mesmo, né? Para os judeus, né? Muito cedo mesmo. A prova disso que algumas versões, pelo que eu vi, né, em algumas leituras, diz ainda estava escuro ou estava muito escuro, dependendo da versão. Então é aquele horário mesmo onde você sai e está breu, né? Vamos colocar dessa forma. E lembrando que não tinha iluminação pública
lembrando, né, que não tinha, como a gente costuma hoje na nossa cultura, né, calçadas, ruas, locais para, né, andar e tudo, por mais que, boa noite, por mais que, né, a Grécia e a Roma haviam, de certa forma, promovido algum avanço, mas assim, as coisas eram bem rudimentares mesmo, né? E se a gente fala hoje de segurança, de tudo aquilo, imagina naquele tempo, né, algumas mulheres saírem tão cedo de casa assim, tudo escuro, né, provavelmente com uma iluminação ainda bem própria, né, ali, né, para poder caminhar a um local afastado, onde as pessoas eram, digamos, estavam no sepulcro. Imagina, não sei, pelo menos para uma reflexão, imagina aqui no Rio não, que é tudo muito movimentado, mas imagina ainda numa zona rural, num local bem para dentro do país, né, alguém sair 3h30, 4 horas da manhã ir para um cemitério, né, com rua, sem luz, sem nada, né, não era um cemitério como os que a gente tem hoje, mas assim, apenas para fazer uma comparação, para que a gente possa, antes de fazer uma reflexão, entender um pouco o contexto, né, o pano de fundo, né, como era uma situação, não era uma situação assim tão simples, sair, fui, não, né, existia a hora, existia a madrugada, existia todas essas questões que a gente está colocando, inseguras, incomuns, né, mas apesar de todos esses aspectos e todas essas pontuações, né, Maria estava decidida, assim que acabasse o período do Shabá, né, ou o período do sábado ou do descanso, como os judeus colocam, né, ela pudesse de alguma forma visitar o Senhor, né? Então, como a gente já compartilhou em algumas segundas passadas, né, enquanto ainda não tinha fechado não só o Shabá, mas o 15º dia ali, né, o início das primícias, ela não era, digamos assim, assembleia solene, ninguém fazia nenhuma atividade, nenhum esforço, né, não podia se fazer nenhum esforço, não tinha fermento dentro da casa e as pessoas ficavam literalmente assim, fazendo apenas aquelas questões mais primordiais, né? Então logo finalizou ali o 15º dia, então no domingo pela manhã, 15º de Abib, né, que era o mês dos judeus, ela partiu logo muito cedo e ela chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida, né? Eu fico pensando assim que o que fez aquela mulher sair de casa aquele horário de noite, contra todas as situações naturais, né? Às vezes é difícil a gente estar com os irmãos, dependendo do nosso cansaço, num local, num horário bom, num local bom, de fácil acesso, tudo para a gente ir. Às vezes, eu tiro por mim, né? Eu sinto aquela indisposição, fiquei pensando assim, puxa vida, tudo bom? Eu fico pensando assim, puxa vida, o que faz uma pessoa levantar de madrugada, pegar uma lamparina, caminhar até um local onde as pessoas eram sepultadas, né, levando, né, as especiarias. Existia no coração de Maria alguma coisa que ligava ela de fato ao Senhor, né? O que Jesus fez na vida dela foi algo realmente marcante, né? Ela era conhecida como aquela mulher que possessa de muitos demônios no corpo, né? Uma vida também muito pregressa. Então eu fico imaginando assim, quando uma pessoa realmente ela é visitada por Jesus, quando uma pessoa conhece a Jesus realmente de fato, né, você vê que a pessoa vai atrás de Jesus. Essa é a primeira reflexão. Muitos religiosos da época, eles iam ao templo. Muitos religiosos daquele momento, eles estavam, inclusive nesse momento, comemorando os 7 dias de festa, né? 14º, 15º, depois até o 21º, desculpa. Então eles estavam ali em Jerusalém, eles estavam comemorando, eles estavam cumprindo os ritos, né? Toda aquela questão eclesiástica. E às vezes as pessoas, grande parte desse contexto aqui, pelo menos nesse momento histórico judeu, era muito mais apegado ao costume, muito mais apegado em si à liturgia do que qualquer outra coisa.
o que me chama a atenção aqui nos primeiros versículos é que quando alguém é tocado por Jesus, verdadeiramente reconhece isso, né, o retorno natural deveria ser essa pessoa buscar o Senhor Jesus, se voltar para Ele, né? Ainda que ela busque o Senhor com outros irmãos, em algum local, congregue, mas assim, o que eu queria despertar aqui na gente hoje é essa questão individual, essa questão muito particular. A gente tem a questão congregacional, obviamente, questão das reuniões, quando a gente está junto para estudar, para ler, ou às vezes para socorrer outras pessoas, né? Outros irmãos, ou pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade ou necessidade. Mas assim, o quanto do nosso coração de fato está disposto a percorrer ou romper todas essas barreiras aqui que nós vimos aqui nessa noite para de alguma forma estar com o Senhor, né? E aqui pelo menos assim são várias narrativas, né? A gente sabe, a narrativa de Mateus é um pouquinho diferente, né? O anjo desce já e tem um terremoto, ele se assenta sobre a pedra, né? A narrativa de Lucas também, né? Tem alguns outros pontos, algumas outras riquezas, mas assim, a gente não quer se apegar no detalhe teológico, nas diferenças, né, das narrativas. Não é isso que a gente está pensando. O que a gente está pensando é por que Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, outras mulheres foram até o Senhor enquanto os próprios discípulos não foram. Eles foram chamados depois. O texto aqui diz que ela, quando percebeu isso, ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, né, de João, para falar que de fato tiraram o Senhor do sepulcro e ela não sabia onde ele estava, né? E aí eles foram por causa do que elas falaram, Rafa, né? Em função do que elas falaram, né? Eu sempre fico, às vezes, tentando, sabe, refletir um pouco sobre essa questão do nosso coração, né? Jeremias falou que o nosso coração é enganoso, é difícil, a gente não conhece o nosso próprio coração. A gente até estudou na segunda passada sobre o Salmo 139, sonda-me, né? Esquadrinha o meu coração, né? Bota luz sobre ele mesmo, né? Às vezes a gente não conhece nem o nosso próprio coração, né? Porque às vezes as atitudes, o externo, confunde um pouco a gente, né? Se a gente, por exemplo, pegar o exemplo de Maria mesmo aqui, né? Não a Maria Madalena, mas que estava junto a Maria, mãe de Jesus, e comparar ela aos seus 16, 17 anos, por exemplo, com Zacarias, você percebe uma diferença, assim. Zacarias era um homem já de muita idade, assim. Isabel era estéril, não tinha filho, mas era um sumo sacerdote, né? A escritura narra ali no início de Lucas que no sorteio caiu ele no turno e ele entrou no lugar santíssimo, né? Ele fazia o papel do sumo sacerdote e ele encontrou com um anjo, inclusive o anjo Gabriel, dentro daquele local santíssimo, né? E Gabriel trouxe do Senhor uma mensagem para ele, dizendo que Isabel, que era estéril, ia ter filho, e o nome dessa criança ia ser João, né? Mas olha só que coisa interessante, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo um cara justo, que a Escritura começa a falar que eles eram um casal, pessoas justas, né? Pessoas tementes ao Senhor, pessoas que serviam ao Senhor, né? Com o coração, então estamos falando de pessoas sinceras. Ele encontrou, né, se deparou com um anjo no lugar santíssimo, uma coisa também que não era para ele se espantar, porque era um local santíssimo, era um local diferente, era um local que se entrava uma vez ao ano, vamos colocar dessa forma, e ainda assim ele não creu e ficou mudo, até que nascesse João. E por exemplo, a gente já observa Maria, o mesmo mensageiro, o anjo Gabriel, trouxe a mensagem para ela, dizendo, né, que o Espírito Santo viria sobre ela e queria conceber no ventre dela um ente santo, cujo nome seria Jesus. Ela perguntou, mas como será isso? Eu não deitei com nenhum homem e tudo. Olha, vai acontecer assim, 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 assado. Maria diz assim, seja feita, eis aqui a tua serva, seja feita conforme a tua vontade. Então assim, o que a gente está querendo observar nessas questões? O coração mesmo. O coração de como a gente reage, né? A gente tem muita expectativa de quem a gente é,
a gente ter uma visão de quem a gente é como cristão, a gente pensa muito nisso, mas a gente só se conhece no momento que a gente reage. Não é assim? Não é assim até em situações naturais da nossa vida, num assalto, a pessoa pode falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não deixo, eu pego o cara e tal. Aí a pessoa assaltada faz o quê? Fica paralisada em choque, né? Já uma outra pessoa que é super assim, apavorada, entendeu? Muitas vezes quando ela é assaltada, o que ela faz? Ela bate no ladrão, não é? Ela bate ou ela não deixa e parte para cima. Naquele momento ela age de uma forma que nem ela reconhece, né? Ela nem saberia que agiria dessa forma, né? Muitas vezes é assim, né? Nas nossas relações interpessoais de marido e mulher, né? A gente nunca achou que ia fazer uma coisa, mas depois que a gente casa, a gente viu que é capaz de fazer, né? Assim, né? De falar, de dizer, de brigar, né? Então, a questão do coração é uma questão que realmente sempre me surpreende. Sempre me surpreende. Porque por mais que a gente acredite de verdade que a gente é aquilo, né? Quando a gente é colocado à prova, ou quando a gente é colocado em uma circunstância, naquele momento, a forma que a gente reage é que traz à luz como é o nosso coração, né? E o salmista, ele tinha essa compreensão, ele viu isso ao longo da sua vida e ele orava nesse sentido: Senhor, sonda, esquadrinha, continua me mostrando, eu não quero estar enganado, eu não quero andar no engano. Ele fala no Salmo 119 que eu escolhi a verdade, né? Então, por mais que muitas vezes ele foi enganado pelo seu próprio coração, em situações que foram citadas, né? Outras segundas passadas, né? O desejo dele era que não houvesse no coração dele nenhuma sombra, nenhuma penumbra, que realmente o Senhor pudesse lançar luz sobre o coração dele, né? E muitas vezes o Senhor cria circunstâncias na nossa vida para trazer à luz a nossa própria realidade, né? Então a gente às vezes olha, observa alguém, lança uma crítica: eu jamais faria isso, eu não faria aquilo e tal e tudo, e a gente entra numa circunstância onde passa um tempo a gente vê que a gente fez às vezes até pior do que aquela questão que a gente criticou, pior do que aquele comentário que a gente fez, né? E naquele momento a gente conhece né? Eu creio que o Senhor permite que a gente possa conhecer um pouco mais do nosso coração, né? Então a gente não sabe aqui, né, explicar ou tentar esmiuçar, né? Existia sim nessas mulheres um amor, uma gratidão, falando por Maria Madalena, que ligava elas ao Senhor, mesmo elas sem nenhuma compreensão espiritual de que Ele ia ressuscitar. Foi isso que alguém leu o texto, acho que foi você que leu, né? Quando disse assim, ó, foi o 9? Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então, assim, ninguém ali que foi ver o Senhor esperava que Ele ressuscitasse. Isso também é um ponto importante. Como eles estavam vendo a circunstância naquela hora. A gente já leu o texto, a gente conhece, né? Mas naquele momento que eles foram ali, eles não esperavam de forma alguma encontrar aquela situação, né? Mas quando ela chegou lá, ela se deparou com um túmulo vazio, né? E eu fico pensando assim: cada discípulo, em algum momento da sua caminhada, vai ter essa experiência, ainda que ela não seja pontual, mas eu acredito que seja importante a gente ter essa experiência, sabe? Porque a gente conhece o fato, a gente leu aqui, a gente reflete, mas muitas coisas para os nossos olhos ainda estão como? Eu digo como realidade de vida. Ainda não é assim, não é por isso que a gente se espanta muitas vezes. Rapaz, você não sabe, Deus é fiel mesmo. Então, naquele momento, quando você vê aquela pessoa falando isso contigo, se expressando daquela forma, você fala assim: aquela pessoa, o Senhor abriu os olhos dela para que ela pudesse enxergar mesmo a fidelidade dele de uma forma diferente. Dá para perceber pela maneira como ele fala, a expressão do rosto dele, o que ele diz, que ele não está repetindo que Deus é fiel, que Deus realmente abriu o entendimento dele para que ele compreendesse como de fato Deus é fiel. Então, assim,
eu creio que na nossa caminhada cristã, muitos desses véus vão sendo retirados à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai tendo experiências com o Senhor, à medida que a gente vai, muitas vezes, entrando em situações das quais a gente acha que são, digamos assim, sem saída, ou são situações aparentemente ruins, mas que, na verdade, vão trazer essa compreensão do Senhor. Quem diria que Jó, naquela situação tão negativa da sua vida, porque perdeu os seus filhos e os seus bens, quem poderia naquela época, hoje é fácil, quem poderia naquela época entender que na verdade Jó estava caminhando para um processo onde ele ia ver o Senhor como talvez pouquíssimos homens daquele tempo puderam ver ou puderam conhecer. Pouquíssimas pessoas. O livro de Jó é um livro até um pouco desconectado temporalmente falando, assim. Você, poderia citar outros homens, tá bom, você poderia citar Abraão, poderia citar Enoque, que andou com Deus, poderia citar Noé, poderia citar... Mas a experiência de Jó, e Tiago relata isso na Nova Aliança, é algo impressionante. Jó conversou com Deus no meio de um redemoinho. Deus revelou a Jó grande parte da sua criação. Adão deu nome aos animais e tudo, mas quando ele veio já estava tudo criado. Ele participou, deu nome, o Senhor vinha na viração do dia, imagina, hein? Antes do pecado entrar. Agora você está vendo Jó, um homem já no meio de uma história, um homem onde Deus está falando como ele criou o crocodilo, o leviatã, como ele criou a avestruz, como ele fez isso, a que animal ele deu inteligência, a que animal ele não inteligência, por que ele chama, por que ele botou a ursa maior ali, a ursa menor, por que ele fez as relações dessa forma, por que ele diz que o ar tem peso, coisas que os físicos só descobriram quase 2.500 anos depois, né? Então, assim, para ele tudo de ruim estava acontecendo na vida dele. Só que ele estava sendo encaminhado a uma experiência que iria mudar a vida dele completamente. Já nunca mais seria o mesmo homem. Nunca mais ele seria o mesmo homem. Aqui, pessoas estão sendo encaminhadas num momento de tristeza, porque essas pessoas estão tristes, né? Se a gente puder também conectar lá com Lucas 24 e mais ou menos nesse trecho também da narrativa dele, logo depois um capítulo depois, a gente percebe o que? Os próprios discípulos de Emaús estavam se afastando como? Estavam tristes, eles estavam decepcionados. A gente está falando de pessoas que estão num contexto decepcionadas, tristes, talvez sem uma explicação, sem entender. Elas achavam que estavam entendendo e de repente elas, de uma hora para outra, não entendem mais nada. Sabe aquela sensação? Você está com Deus assim, daqui a pouco você fala assim, pô Deus, mas eu não entendo mais nada. Puxa vida, né? Eu achei que estava entendendo, sabe? Era legal, alguém me falou de Jesus, eu conheci Jesus, o Senhor curou, tive uma experiência com o Senhor e tal, comecei a andar com os irmãos e tudo, e agora começou a acontecer uma opção de coisa na minha vida, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Eu não estou compreendendo nada, eu não sei onde é que isso vai dar, eu estou decepcionado. Então, assim, irmãos, o número de pessoas cristãs decepcionadas com o verdadeiro evangelho, vamos colocar dessa forma, né? Com o evangelho, não estou nem considerando com as questões que são falsas, com as questões que são fantasiosas, né? Pessoas estão decepcionadas com o evangelho, no momento em que a gente vive é muito grande. O número de pessoas que estão em casas, que não conseguem sair, que não têm ânimo, sabe, que não querem estar com nenhum grupo de irmãos, sabe, que não quer às vezes nem ir na casa de alguém orar, que não quer nem estar num momento assim como de repente a gente tem esse pequeno momento nosso de leitura, de reflexão. A gente acha assim, pô, foi tão fácil vir aqui, irmãos. Tem pessoas entrevadas numa cama, num sofá, eu não digo por doença não, que você conversa, que você fala, que você troca uma ideia no trabalho e tudo, e simplesmente a pessoa não consegue. A pessoa não consegue. Ontem teve exemplo de 2 jovens que estavam lá, né? Um conseguiu vir, o outro não conseguiu. Se perdeu na madrugada, não conseguiu. No dia seguinte, não conseguiu estar com os irmãos.
Então assim, eu tiro isso porque esse momento que eles estão vivendo aqui é uma de decepção e tristeza. E um cristão, ele precisa aprender a viver um momento de decepção e tristeza. Coisas que não são ensinadas hoje em dia. Os ensinos de hoje são ensinos, às vezes, muito extremistas e equivocados, biblicamente falando, porque querem ensinar a pessoa a um sucesso pessoal. Querem ensinar a pessoa a buscar um sonho pessoal dela, um sucesso pessoal dela, né? Quando Deus já tem um chamado, como a gente viu no Salmo 139, já tem um caminho, já tem algo estabelecido para ela antes que ela nascesse. Quem tem que descobrir o que Deus tem para a gente somos nós. Não pedir a Ele para fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, porque já está. Ele já preparou, Ele já sabia o nosso nome antes da gente sair da madre da nossa mãe. Ele já conhecia. O fato é que eu posso estar desconectado desse propósito. Eu posso não entender esse propósito. Eu posso estar triste, decepcionado, porque eu simplesmente projetei algo para a minha vida, eu entendi que Deus era de uma forma, eu entendi que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, e esse é o discurso dessas pessoas que estão aqui. Maria Madalena jamais achou que ia perder o Senhor. Pedro jamais achou que Jesus ia morrer. Os discípulos de Emaús falaram: que isso, cara? Quando Jesus próprio chegou e falou: por que vocês estão tristes? Ele falou: pô, você não sabe? Aquele que era o Redentor, o remidor de Israel, aquele que ia salvar a gente, cara, ele morreu. Então as pessoas estavam assim, se a gente pode falar dessa forma, decepcionadas com Deus, decepcionadas com Jesus. Mas essa decepção era oriunda de fato delas não saberem o plano de Deus, não saberem o que Deus iria fazer, o que o Senhor Jesus ia fazer. Muitas dessas nossas decepções pessoais da nossa vida, e a Escritura diz isso, você lembrou isso outro dia para a gente, que nós perecemos por falta de conhecimento. Mas não é uma falta de conhecimento da gente vir para uma sala de aula, como uma segunda-feira, não. Um conhecimento do coração de Deus. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, a gente não vai ficar assustado quando Ele fala assim: ó, e aí, Lázaro está passando mal. Não vamos agora não. Você já vai saber, o Senhor não vai agora. O Senhor não vai chegar naquele, você já sabe como é que Jesus trabalha. Não estou falando que a gente sabe na plenitude, mas assim, você já percebe, não vai fazer isso agora, a coisa vai apertar mais. Quando a coisa aperta mais, você sabe, o Senhor está no controle. Você não fica desesperado que apertou mais. Quando aperta mais, você fala, Ele está no controle mesmo. Porque você já saiu de uma compreensão rasa, de que Ele tem que me socorrer porque eu estou desesperado naquele momento que eu estou gritando, já para uma outra compreensão de que assim, Ele tem um controle absoluto de tudo. Ele não vai permitir nada que me esmague, que vai além da minha força, que vai além da própria estrutura que Ele me concedeu quando me criou. Como foi o Salmo 139, quando fez os meus ossos, quando formou o meu corpo. Ele não vai permitir isso. Então assim, e é muito interessante, exatamente nesse momento, né, quando o discípulo sai do momento de decepção para esse momento de alegria genuína. Eu acho que isso é o que marca, e a gente tem que guardar muito assim essa experiência, é que você vê que os dois que não foram, eles saíram correndo, né? João estava na frente, Pedro depois. Pedro ultrapassou, perdão, foi ao contrário, né? João ultrapassou Pedro, chegou primeiro, mas não entrou. Depois Pedro chegou, é o relato que nós acabamos de ler. Ele entrou, certo? Pelo menos aqui no relato, viu os lençóis, né? Viu, digamos assim, né? O lenço estava sobre a cabeça dele à parte, né? Mas quem leu que depois eles voltaram para casa? Versículo 10, não é assim? Eles foram lá, viram tudo aquilo e depois fizeram o quê? Voltaram para casa. Maria, porém, vírgula, o quê? Permaneceu na entrada do túmulo. Aqui tem uma observação interessante, né? A gente ouve, quer chegar, quer ver, quer entender tudo na hora, rápido. E se o quadro não se montou para a gente, quando a gente ouviu, viu, foi avisado, a gente volta para casa. A gente está falando aqui metaforicamente, tá? Sim, metaforicamente. Mas quantas vezes cada um de nós aqui, voltou para casa?
Quantas vezes? Olha o que está acontecendo aqui. Jesus falou: vou morrer, vou ser entregue aos saduceus, aos fariseus, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele não descreveu tudinho. Tudinho. Ele falou tudinho. Mesmo ele falando tudinho, eles chegaram, olharam, viram tudinho que ele tinha falado e fizeram o quê? Voltaram para casa. E muitas vezes eu, quando analiso minha vida cristã, me vejo assim. O Senhor fala conosco, seja na nossa parte pela manhã, seja como for, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra o nosso coração, o Senhor nos direciona, né? A gente recebe aquilo, tudo acontece como o Senhor falou, e depois a gente, entre aspas, volta para casa. Assim, a gente não... Parece que aquilo está encoberto aos nossos olhos ainda, né? E quantos irmãos a gente conhece que hoje tem relacionamento conosco, né? Nós estamos passando por um processo parecido. Quantas vezes parece que as coisas de Deus estão encobertas aos nossos olhos? Você olha aqui, olha ali, vê Deus operando, vê Deus curando alguém, você fala assim: pô, Deus é real, Ele fez isso. Você consegue discernir, não, Deus existe mesmo, mas a gente não consegue se ver no meio disso tudo, dessa realidade. A gente não consegue se encaixar no meio disso tudo que está acontecendo. Parece que a gente está parece que a gente está vendo um quadro, um filme, mas a gente não sabe aonde a gente entra nesse quadro, nesse filme. Onde a gente está conectado nisso aí. Tudo isso está acontecendo, tudo isso está vendo, a gente participa, vai lá, alguém falou, a gente corre, vê, tá ali, tudo, vê. Eu digo isso por experiência pessoal, já passei por isso, e assim, a gente só conhece muitas vezes o tamanho da nossa incredulidade em situações de maravilha mesmo, né? Porque eu falava, óbvio que eu falava, se você perguntasse para mim: Rafael, você crê no milagre? Eu te falaria: creio, óbvio. Eu falo até hoje, eu falo que creio. Eu não sei se eu creio, mas eu falo que creio. Mas eu passei por experiências que me ajudaram a ver que eu não cria. Quando eu vi um rapaz sentado na minha frente assim, né, e que ele tinha um problema mesmo da sapatilha assim, ele esticou a perna, eu vi a perna dele assim, e tinha um irmão do lado que orou por ele, eu vi a perna dele crescendo na minha frente, eu vi a perna dele crescendo na minha frente, eu virei para meu pai e falei assim: pai, está crescendo a perna dele, pai. Pai, tá crescendo, mas como fosse essa coisa assim mais fora do comum que tivesse acontecendo. Então naquele momento eu entendi: eu não creio. Quando eu vi crescendo, quando eu vi o tamanho aumentando e ficando perfeito, as pernas dele assim encaixadinho, agora dá um pulo, meu filho. Ele levantou, eu falei assim: caramba, eu digo que creio, mas eu não creio. Eu digo que acredito, mas eu não acredito. Isso é encoberto. Isso é uma coisa que fica às vezes no meu pensamento. Pô, Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso e tal. Mas quando a gente se choca em algumas realidades, ou quando Deus permite que a gente seja chocado, vamos colocar dessa forma, a gente percebe claramente, como eles estão percebendo aqui. Eles foram, olharam, sabe, o absurdo maior do que o discípulo de Emaú, né? Absurdo no sentido assim, eu me vejo ali, né? Deles falando com Jesus. Olha, o texto, acho que até vale a pena a gente dar uma lida assim, só porque eu acho que tem a ver até com o que a gente está compartilhando, né? Diz assim, olha só: no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Era coisa interessante. Então assim, eles andaram com Jesus durante aqueles 3 anos, andaram. Eles conheciam Jesus? Conheciam o Senhor, né? Conheciam as Escrituras? Conheciam as Escrituras. A gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. Jesus começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles não podiam reconhecer visualmente. Visualmente, pela imagem, eles não podiam reconhecer. Era um outro tipo de reconhecimento que era necessário nesse momento. E às vezes a gente vive exatamente essa questão, né? É fácil você criar os links assim das coisas, mas é um momento que você não tem nada. Você tem que perceber Deus agindo na tua vida, você não está vendo nada. Está tudo em silêncio, né? Ele diz assim, ó:
ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto eles caminhavam, eles pararam com os rostos entristecidos, foi o que a gente falou. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Então, eles achavam que conheciam tudo. Você não vê eles falando assim: eu não sei o que está acontecendo. Você não vê uma posição de humilhação: pô, eu não sei, cara, eu tô confuso, Deus me ajuda. Você não vê uma situação dessa. Você vê a situação de uma pessoa que sabe tudo. Você é o único cara que não sabe. Pô, cara, que isso? Pô, filho, então você é o único que não sabe o que está acontecendo, cara? Você é o único cara perdido aqui? Então, eles acham que tinham conhecimento pleno de tudo que estava acontecendo. Mas eles estavam como? Completamente perdidos. E isso é algo muito factível de ocorrer na nossa caminhada cristã. Irmãos, os piores momentos, os momentos mais difíceis, são os momentos que a gente acha tudo. Alguém pergunta, você fala: não sei e tal, isso. Não, Deus vai fazer, não sei, que a gente sabe tudo, a gente tem resposta para tudo. Qualquer pessoa que fale com a gente tem resposta, a gente sabe tudo. Esses são sempre os momentos mais delicados, quando a gente tem explicação para tudo, quando a gente fala: você não está entendendo, não? São os momentos mais delicados, porque provavelmente são os momentos que a gente mais está perdido e não sabe. Eles sabiam que estavam perdidos? Eles sabiam que eles não sabiam nada? Não. E a pior coisa, Rafa, é quando eu não sei que não sei nada. Porque quando eu sei alguma coisa, como posso eu entender que nada sei? Se eu sei, se eu digo que sei, se eu digo que entendo, se as coisas para mim eu tenho essa posição, como é que eu vou estar aberto para falar assim: caramba, você está completamente enganado, né? Eu não sei nada, assim, não sei o que está acontecendo, eu não sei que caminho está pegando. Jó sabia alguma coisa que estava acontecendo com ele? Ele sabia que havia uma aposta no céu? Não. Ele sabia de algo, não sabia nada. Irmãos, quando a gente vai pegar a maioria dos textos bíblicos, Abraão sabia que tipo de prova ele estava sendo levado quando Deus pediu Isaac a ele? Ele sabia? Não sabia nada. Hoje a gente lê, está escrito. Essa é a dificuldade da nossa vida. A gente lê uma coisa que está escrita, a gente lê algo que já se consumou e quer aplicar isso dentro de um contexto da nossa vida quando nós não sabemos. Porque nós fomos chamados para viver por fé. A gente não sabe. Irmãos, a gente não sabe. Eu, Rafael, posso até ser teimoso de achar que sei. Eu posso até achar que sei o amanhã, sei o que Deus vai fazer, sei para que Deus me chamou, sei o que vai acontecer com a congregação, sei o que vai acontecer aquilo, sei o que vai dar no meu trabalho. A gente pode até achar que sabe, mas se a gente pegar toda a história bíblica: Abraão, o que vai acontecer amanhã? Não sei. Para onde você acha que vai? Não sei. Mas você vai sair de Siquém e vai para onde? Não sei, cara. Mas você acha que daqui em 5 anos você volta para cá? Não sei, pô. Só que a gente sabe tudo. A gente sabe tudo, a gente tem a mania de saber tudo. E nessa nossa mania de saber tudo, de discutir com os mais velhos, discutir com os anciãos da igreja, discutir com os irmãos que têm mais conselho e tal, muitas vezes a gente ouve tudo, mas no fundo a gente se comporta como esses caras aqui. Pô, cara, tu é o único cara que você não sabe de nada. Olha só, olha como é que vai chegar. Que coisa, perguntou ele. Olha Jesus, cara. Foi a pergunta muito parecida também que ele fez com Maria Madalena. Jesus perguntou assim: que coisa? O que ele perguntou lá, Maria Madalena? Quem você está procurando? São perguntas que não parecem, desculpa a expressão, idiotas. Não parece? Ele sabe o que aconteceu. Por que ele perguntou que coisas? Ele sabe que Maria Madalena estava procurando ele. Por que ele perguntou quem você procura? Ele sabe. Mas, irmão, na verdade, a gente não sabe. Lá no fundo mesmo, a gente não sabe. A gente não tem esse cenário pronto. A gente não tem isso. Mais uma vez, a gente está lendo aqui, é fácil. Quando a gente para pensar na nossa vida mesmo, com o que Deus projetou para a nossa vida, o que Deus tem com a vida de cada um que está aqui nessa noite? Por que Jesus se revelou a você? Por que Ele abriu os seus olhos e deu compreensão a você e a mim para você crer que Ele é o Cristo, Filho de Deus? Quando Ele te deu essa revelação, quando Ele se apresentou dessa forma a ti,
quando Ele botou fé no teu coração para que você cresce nele, quando Ele mostrou realmente para você quem Ele era, o que Ele tem especificamente na sua vida? Ah, não, Ele me salvou. Não, não é isso. O que Ele tem mesmo? A gente pode aqui ver. Por que Ele salvou? Por que Ele salvou? Com que propósito isso foi feito? Tá bom, podemos pegar propósitos gerais na Escritura, mas a gente está falando, a gente estudou o Salmo 139 na segunda passada. Coisas maravilhosas demais, porque todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Antes que eu passasse pela madre da minha mãe, barará, 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 barará. Como encontrar como contar esses dias, como Moisés falou no Salmo 90, para encontrar um coração sábio? Como caminhar em direção a isso? Acho que o primeiro ponto, pelo que fica claro no texto, na reflexão, é reconhecendo que a gente não sabe. É reconhecer que a gente não sabe. Irmãos, esse é um dos grandes perigos. Irmãos, a gente, por exemplo, pode citar exemplos de pessoas na nossa geração, na nossa, eu digo assim não, porque também tenho 40, mas na geração passada, por exemplo, como o nosso irmão Kenneth, por exemplo, ele tem uma biografia que é interessante, até vale a pena ler, e ele relata algo que é muito interessante ali, né? Ele teve uma experiência de fé, e realmente experiência de cura, de fé e tudo, e ele creu em Jesus logo cedo, jovem, como alguns estão aqui, né? E ele foi estudar, estudou a palavra, sabe? Aquele testemunho dele realmente era um testemunho que, né? O Senhor usou aquele testemunho para alcançar muitas vidas, Rafa, e tal, e ele, sabe, se tornou um pastor. E ficou ali trabalhando na obra do Senhor durante aproximadamente 15 anos. 15 anos, isso está na biografia dele. Os irmãos fazem um evento para ele e tal. Poxa, 15 anos, você está caminhando com a gente. É comum às vezes as pessoas fazerem isso e tal. E ele estava lá, né? Tipo, não sei, não lembro exatamente se era um culto de ação de graça, o que era, mas ou se era apenas uma festividade e tal. Era um encontro, o importante era isso. Era um encontro onde ele estava, tipo assim, agradecendo ao Senhor por esses 15 anos que ele estava pastoreando. Desde que o Senhor curou ele de uma doença que era incurável e tal, que ele ia morrer, barará, barará. Quando ele está no espelho, se arrumando, ele fala assim: Deus, eu te agradeço e tal, essa graça, a misericórdia do Senhor e tal, né, esse poder e tal, está fazendo 15 anos e tudo, né, pastoreando e tal, e aí o Senhor falou com ele: quando é que você vai começar a fazer a minha obra, gente? E aí ele falou assim: mas como, Senhor? Ele falou assim: quando é que você vai começar a fazer a minha obra? Aí ele falou assim: Senhor, mas eu estou há 15 anos pastoreando. Não, isso é uma coisa que você está fazendo. Você fez, você foi buscar estudar, você se tornou pastor. Isso é uma coisa que você quis fazer. Eu quero saber quando você vai fazer o que eu te chamei para você fazer, com a vida que eu te dei. É isso que eu estou te perguntando hoje. E aí ele ficou extremamente constrangido e perdido e confuso. Ele falou: estou 15 anos fazendo isso, mas calma aí. Eu achei que era Deus, pô, eu estava pregando, às vezes eternizava. Eu achei que era ele, pô. Sempre entendi que era ele, mas os meus colegas, as pessoas me incentivaram a ser um pastor, todo mundo me deu uma força e tal. Aquilo só pode ser Deus, né, cara? E muitas vezes, nessa reflexão que só pode ser Deus, a gente perde anos na nossa vida fazendo coisas para Deus que a gente acha que Ele nos chamou para fazer. Quando grande parte das vezes que Deus chama um homem mesmo para fazer alguma coisa, primeiro reflexo dessa coisa que você percebe claramente é a negação. É o contrário. Para analisar na Escritura. Olha a Escritura Sagrada. Todos os profetas fugiram. Todos fugiram. Jeremias: não, sou muito novo, quero esse negócio não. Mistério profético, tô fora. Mas é isso. E aí, não, eu não sei falar, eu sou gago, para mim também tá ruim. Show. E tal. Fulano, tal. Gente, é um exemplo prático. Porque diante de um chamado celestial, a capacidade humana fica fracassada claramente. Você se vê totalmente incapaz de fazer aquilo. Jamais é uma coisa profissional. Jamais se pode profissionalizar um pastorado. Jamais se pode industrializar.
uma situação religiosa, como uma empresa, ou usar artifícios empresariais, ou usar conhecimentos naturais para tratar de um reino que é celestial. Então depois, obviamente, o Senhor chamou ele para ensinar, e também com o ministério profético. Depois ele entendeu que o Senhor chamou, e já bem velhinho, tem alguns vídeos dele tá bem velhinho, disponível que a gente vê e tal, e vê ele funcionando no dom que o Senhor chamou ele para funcionar, e você vê, caramba, olha só, frutificando, e você fala assim, é para isso que Deus tinha chamado ele. E olha que foram só 15 que ele perdeu. Tem gente que perde quase tudo. Aí você fala assim, mas como é que pode Deus permitir uma coisa dessa? A pergunta é errada. Como é que pode eu tanto tempo andar fazendo alguma coisa sem ter perguntado a Deus? A gente não pode fazer a pergunta jogando a culpa para Deus. A gente tem que fazer a reflexão, trazendo a responsabilidade para a gente. Por que tanto tempo passou e eu perguntei, mas nunca fui até o fim nisso? Nunca realmente... Às vezes a gente não vai até o fim numa coisa, numa profissão aqui, em algum projeto nosso, às vezes não vai até o fim. Por que às vezes a gente não foi até o fim, de verdade, custando tudo o que custasse, para a gente saber o que Deus quer realmente para a nossa vida? Pelo menos estar aberto a de fato o que Ele quer fazer na nossa vida, e não o que a gente sonha. A gente vive uma geração disso, de um monte de gente tentando cantar que não tem nada, de um monte de gente tentando fazer uma coisa que não tem nada. Não tem. Não tem. Você olha, não tem. Não tem. E aí a gente vive uma grande confusão. A gente vive um grande Ezequiel de ossos secos. Como é que era? Era um exército, mas como é que aquele exército estava? Ele estava, primeiro, morto. Segundo, ele estava sequíssimo. Terceiro, os ossos estavam como? Um sobre o outro, desorganizados. Aquilo é uma mensagem profética para Israel e para esse tempo histórico que a gente vive da igreja. Quando a gente olha, irmão, por mais que você veja Deus agindo, tendo misericórdia, salvando, curando e libertando, dá para a gente perceber claramente, nós que estamos aqui essa noite, que a noiva de Cristo não está preparada ainda como Ele vai adornar ela. Isso está claro para a gente, concorda? Que as muitas divisões, brigas, invejas, porfias, competições no mundo religioso, exibicionismo, projeções, profissionalismos, isso está longe de se tornar a noiva que o Senhor chamou para a gente ser. Então, isso pelo menos a gente tem uma consciência. Eles vão dizer assim, não sei, irmão, a gente funciona hoje como igreja, irmão, a gente está num momento como Israel viveu. Deus curando, salvando, libertando, pregando o evangelho a toda criatura, legal. Eu estou falando como testemunho de corpo de Cristo. A gente está igual Israel. Israel tinha um testemunho quando era testemunho mesmo, e quando estava ele só assolado, só dividido. Não deixava de ser povo de Deus. Deus não deixava de proteger, cuidar, zelar, nutrir. Mas quando as nações olhavam, eles viam de fato um testemunho ali. Algumas vezes viam e outras vezes não. Eu estou falando de Israel como nação. Mesma coisa, pessoas individualmente podem ter o testemunho seu? Pode. Pessoas hoje atualmente podem demonstrar um testemunho genuíno? Podem. Eu não estou falando isso, eu estou falando como corpo. Como corpo, a gente está vivendo aquele trechinho de Apocalipse quando ele fala assim, ó, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai dela, povo meu, para que não te corrompa com os seus muitos pecados. Então, hoje a situação que a gente, digamos assim, vive ou experimenta é uma situação muito parecida com esse exército. Então, quando ele profetiza, os ossos, a primeira coisa que os ossos fazem é ir para o lugar, porque estava tudo fora do lugar. O cara que estava pastoreando, na verdade, era para evangelizar, mas como ele é um evangelista, ninguém reconhece o evangelista, ele fez um seminário e se tornou pastor para tentar ser reconhecido numa instituição religiosa. Mas ele, na verdade, o dom que Deus colocou sobre a vida dele é um ministério evangelístico. Aí o cara que está ensinando é um ministério profético, está fazendo o quê ali? Está aconselhando quem? A pessoa senta para conversar, o cara não tem paciência, Deus já mostrou tudo para ele, pô. Ele não tem paciência. Ele já viu, Deus já mostrou o rolo para ele. Ele não tem como, ele vai bater, aí bate na ovelha, quebra a perna. Porque quem deveria estar ali é quem? Alguém que aconselha, alguém que tem um dom de aconselhamento, de apacentamento. Então, se as coisas estão fora,
Se a gente olha hoje aquela visão que Paulo teve mesmo, né, da casa de Deus, se a gente olha a questão, seja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, né, doutores, toda aquela sequência, precisa reconhecer isso, a igreja precisa reconhecer isso, não é a pessoa que se intitula, é o corpo de Cristo que reconhece. Esse irmão tem um ministério evangelístico, esse irmão tem um ministério profético, discerne pelo Espírito e pelo que a gente acompanha na caminhada da vida cristã dele. Esse irmão tem um ministério de ensino, esse irmão tem de fato um ministério de apacentamento. Você vê que Deus chamou ele para apacentar. A gente está falando do reino, nós não estamos falando do que as pessoas fazem quando pegam um reino e colocam dentro de uma instituição religiosa e enquadram aquilo. É bem diferente. E aí, por isso que muitas pessoas estão em crise, porque elas leem uma coisa na Bíblia e quando elas chegam nos lugares, às vezes ela fala assim, mas eu não estou vendo isso. Como é que a igreja vai conseguir ver esses dons se ela não consegue nem se ver como igreja? Então, olha só. Eu acho que esse é o mais desesperador. O mais desesperador. O mais desesperador. Então vamos lá, ó. A gente tem algumas promessas aqui, tá? O Senhor falou que colocaria intercessores sobre os seus muros dia e noite, chorando e clamando. Existe, irmãos, o Senhor levantou pessoas que estão chorando, que não estão rindo, elas estão chorando pela igreja dia e noite. Elas têm peso de oração, elas não têm vida particular. O Senhor tem os seus 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, assim, ele fora toda a situação que a gente vê, e aqui, irmãos, por favor, né? A gente aqui não, quando a gente faz a reflexão, não é para colidir, não é para emitir nenhuma crítica, não é nada disso, pelo contrário. A gente é povo, concordando, não concordando com a situação, a gente é o Israel de Deus, vamos colocar dessa forma, entendeu? Então a gente não está aqui para tecer nenhum comentário negativo sobre nenhum nosso irmão em Cristo, não é isso que a gente está. Mas a gente também não pode deixar de fazer uma reflexão sobre o momento que a gente vive como igreja do Senhor, né? E Laodiceia é um momento histórico, digamos assim, que a gente está vivendo, né? Profeticamente espelhado, né? Era uma igreja que tinha tudo. E o relato, quando Jesus mandou João escrever, é o seguinte: eis que estou à porta, o quê? E bato. Aquele que ouvir a minha voz, né, vai abrir a porta, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Então, é possível ter uma congregação que tenha fechado a porta para Jesus? Porque a gente olha no Antigo Testamento, ajuda a gente a entender isso. Israel era o povo de Deus? Era. Quantas vezes Israel colocou Deus para fora? Não foram poucas. Não foi só na vez que ele falou, dá-nos um rei. E o Senhor falou para Samuel que ele rejeitou. Diversos momentos históricos, o povo de Deus, Israel de Deus, lá Israel, colocou Deus para fora. Historicamente na igreja também, nesses 2000 anos, existem momentos históricos que isso aconteceu? Claro, é o momento da Idade Média, o momento negro da igreja, e quantos outros a gente poderia citar? E o momento que a gente vive hoje? O que eu estou querendo fazer essa reflexão? É que a gente começou com aquela situação do coração enganoso, né? É uma coisa é o que a gente imagina, outra coisa é a realidade. E o primeiro passo que a gente refletiu foi o seguinte: é falar não sei. Foi que agora você estava comentando, é mais desesperador ainda. Mas pelo menos eu não sei. O pior é as pessoas acharem que está tudo bem. O pior é as pessoas acharem que está tudo certo. O pior é você ver isso acontecendo. É como Jeremias, o dilema dele era esse. Ele olhava, as pessoas profetizando, paz, tudo bem, e falava assim, não é isso. O que espera Israel não é isso. Não é isso que vai acontecer. E ele ali, tentando, assim, no Senhor, claro, né? E era desesperador. Eu imagino que deve ser angustiante para aquele servo de Deus. Assim, cara, as pessoas estão esperando uma coisa e não é isso que vai vir. Então, assim, quando uma pessoa não está preparada para algo que vem, o que acontece? Ela se decepciona. Então a gente tem um grande número de pessoas decepcionadas e podemos ter um número maior se elas não forem preparadas na palavra verdadeiramente. Eu não estou falando do conhecimento, entenda bem, porque o Jô Soares já leu a Bíblia mais de 30 vezes, então a gente não está falando de conhecimento, a gente está falando de discernir
o propósito de Deus. Se o amor de muitos vai se esfriar, se a iniquidade vai aumentar, se ele relata diversas vezes, aquele dia será como o dia de Noé, aquele dia será como o dia de Sodoma e Gomorra, você viu alguma comparação de alguma coisa boa? Você viu ele falando alguma coisa que fizesse ou deixasse a impressão da gente tentar orar para as coisas melhorar, alguma coisinha assim? Não tem. Então, assim, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem que estar fundamentado na palavra, na verdade. Quando a coisa apertar, ele vai falar assim: pô, irmão, mas apertou. Mas é isso mesmo. O Senhor falou que ia ser assim. Pô, mas o pessoal está... Mas ele falou, o que ele disse? Que quando vocês forem caluniados, quando vocês forem injustiçados, levantem a vossa cabeça, porque próximo está a vossa salvação. Como é que eu estou aborrecido porque o nego está falando mal de mim? Como é que eu deixo de frequentar uma congregação porque eu não me dou bem com uma pessoa? Como é que eu deixo de ir um lugar porque aquela pessoa me tratou mais ou menos? Que tipo de cristianismo a gente vive atualmente? Que tipo de cristianismo se ensina? Como é que a gente, às vezes, tem problemas que não deveria ter congregacionalmente falando? Eu estou falando por onde eu convivo, tá? Porque eu não conheço os irmãos aqui, eu estou falando por onde eu convivo. Não deveria ter problemas congregacionais onde eu congrego. Nessa situação não deveria, porque como eu estou indo para um lugar dizendo, eu vou para lá porque eu me sinto bem, mas quem ensinou que eu tenho que me sentir bem? Quem falou isso? Porque a escritura que eu conheço diz que se eu quiser seguir ele, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir ele. Eu tenho que perder a minha vida para ganhar ela. Então, eu não sei onde você ensinou, que você procura onde você se sentir bem, você está ali. Aonde? Que tipo? Isso é um sofisma. É uma mentira que tem aparência de verdade. E às vezes a gente acredita nisso e vive por isso. Jeremias estava bem onde ele estava? Daniel estava bem onde ele estava? Essas pessoas que a gente está citando exemplo estavam bem aonde estavam, irmão? Não estavam. Elas não estavam bem, não estavam confortáveis. Então a ideia do conforto, a ideia do dar certo, a ideia do tudo bem não é uma ideia cristã. Ela não é uma ideia cristã. Uma pessoa que tem problema com o sofrimento, ela vai ter problema com a vida cristã, não tem jeito. Olha o que Deus falou para Paulo. Agora, quando a gente está falando isso, a gente está falando de um sofrimento sem sentido? Não. A gente está falando de uma situação que o Senhor muitas vezes permite que a gente passe. Mas, por outro lado, esse verdadeiro evangelho produz uma alegria que o falso não produz. Ele produz uma sensação de paz. Ele gera uma paz que vai além do nosso entendimento, como Paulo falou lá para os irmãos que estavam em Filipenses. Que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por um lado, ele fala de negar, de carregar a cruz, de perder para ganhar. Por um outro lado, ele fala de uma alegria que ninguém pode sentir aqui na terra, a não ser quando ela é dada do céu. Fala de uma paz que não é como o mundo dá, que é só o príncipe da paz que pode dar ela. Então, olha só como essa situação que a gente vive é uma situação assim, tênue, né? Se você liga a televisão, as pessoas vão falar o quê? Disso aqui, meu irmão. Grande parte hoje do que a gente escuta é isso. E a gente, mais uma vez, fala, não estamos aqui para colidir. A gente está simplesmente aqui para se avaliar. Não estou aqui para colidir com essa situação. Estou aqui para avaliar assim, o que a Bíblia diz. Porque a gente entra na internet e vê mensagens repetidas de pregações bíblicas que você vai olhar, mas isso não tem fundamento bíblico. Mas a pessoa pegou, replicou, o outro ouviu o cara pregar, replicou aquela pregação e replicou. Mas, irmão, você já viu o que isso quer dizer isso? Mas já falei isso para mais de 200 pessoas. Já foi. Mas volta naquela coisa simples, né? A igreja não lê Bíblia. É só isso. O fundamento todo do que a igreja passa hoje, do que as pessoas... é que as pessoas não leem Bíblia. Ou leem e não como a Bíblia fala, examinar as Escrituras, porque examinar não é ler. Essa é a diferença. Né? É você o quê? Ir profundo, estudar e buscar. E as pessoas não fazem isso. Muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia
no domingo de manhã quando vai para a igreja. E ler, irmão, e no bom sentido, colocar a sua posição. Por exemplo, a gente está falando aqui hoje à noite. A gente sabe que a gente tem liberdade aqui, né? Quantas vezes, né? Eu falo assim, Rafael, olha, assim eu entendo dessa forma. Amém, irmão? Porque você não tem que entender numa reflexão unilateral que a gente está falando. Você tem o Espírito de Deus. E você pode falar assim, nesse momento eu não alcanço essa compreensão, não entendo, eu entendo dessa forma. E a gente vai caminhar junto. Por que a gente teria que brigar por isso? Por que a gente teria que andar separado? Porque você entende aquela que não é uma questão fundamental. Mas aí entrou no que ele falou, da gente examinar, da gente pesquisar, da gente realmente falar, não, mas calma aí, mas isso, a pessoa falou ali, mas isso não está escrito na Bíblia. Tá linda essa pregação, tá maravilhosa, eu quase chorei. Mas isso não está escrito na Bíblia. E isso é uma fantasia. Falando em liberdade de discordar, assim, você estava falando da questão da noiva e tal, eu, no meu ponto de vista, e citando essas coisas que você falou, que a gente tem visto na igreja, no cristianismo, no mundo de hoje e tal, para mim, eu consigo perceber ela muito mais nítida do que como se estivesse demorando ainda para formar a noiva. Porque eu acho que essas coisas que estão acontecendo, justamente, para mim, fica mais evidente de quem a noiva é. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Então para mim, eu sinto muito mais perto a noiva já se tomando forma do que ainda algo distante, porque as coisas estão tão absurdas no meio da igreja, tão absurdas no meio de Deus, que você que está ligado com Deus e tal, você consegue perceber eu pelo menos, né, eu tenho percebido a formação mesmo do que é a noiva, porque é uma coisa muito absurda, assim, diferente. Você está querendo trazer para a gente assim, que por você ver essa situação, você vê que existe um processo. Você está enxergando esse processo. Então, mas muito mais próximo. Mais próximo, só que você não consegue ver ele visível. O que eu quero dizer? Olha só, Jesus falou assim, olha, se eles fizeram isso com o mestre, imagina com os discípulos. A hora que você vê de fato isso, sabe o que aconteceu com a primeira que se manifestou? 10 grandes perseguições que estão perdendo a cabeça. Porque o que acontece? Uma coisa é você ver o processo e perceber que isso está acontecendo. Outra coisa é quando o mundo, olha só, o mundo ele pode amar o cristianismo, mas ele sempre vai odiar o Cristo do cristianismo. Ele pode bater palma para um cristianismo bonito. O Cristo do cristianismo, não. Não foi o que Gandhi falou para os ingleses quando foram tentar evangelizar ele? Mas você não crê em Cristo? Ele falou assim, creio no vosso Cristo, eu não creio no vosso cristianismo. Então, tentando fazer uma separação, esse processo, eu entendi o que você enriqueceu. É uma prova de que realmente as coisas vão se separar. Mas quando isso fica evidente, vamos lembrar que o príncipe desse mundo... Mas isso vai ficar evidente para quem está ligado e não para quem está no mundo, não? Não, fica evidente a ponto do mundo querer exterminar, acabar. Acabar, por isso a perseguição. Por isso você fecha muitas profecias que a gente vem ouvindo em outros países, em outros locais, e você vai falando assim, caramba, realmente. Aí você pega os momentos cíclicos da história, entendeu? Você vai pegar, peguei no termo, pega essa Savonarola antes, queimado no fogo. Vai pegando toda vez que a coisa começa a se formar, quando você vê o Cristo no corpo, o príncipe que está nesse mundo, irmão, acaba. Uma coisa é ver uma pessoa certinha, né? Uma coisa, por que você acha que Paulo sofria tanto? Uma coisa é você ver uma coisa certinha, outra coisa é você ver, agora essa congregação não vive mais. Cristo vive em nós. Isso é uma outra situação. E aí esse Cristo que vive em nós, ele incomoda o mundo de uma forma que a gente não tem noção. É naufrágio, é fome, é nudez. Entendeu o que eu estou dizer assim? Não estou discordando de você em hipótese alguma. Estou concordando que assim, se essas coisas se separam, esse processo está acontecendo. Ele realmente, cada vez mais vai ficar mais evidente. Mas a hora que isso se torna... Quem perseguia a igreja primitiva? Os religiosos, pô. Foi Roma. Assim, depois, no futuro, eles usaram Roma num contexto. Mas quem começou? Na verdade, quem persegue o povo de Deus? O falso povo de Deus, pô.
Quem matou Abel foi Caim, pô. O pessoal acha que o cara lá do mundo vai meter uma faca no pescoço dele. Quem vai meter é o cara que diz que é irmão dele, pô. É isso que a história demonstra. Davi fala isso. É o cara que estava lá, né? Que ceava comigo. Então, aí é que entra uma situação da gente discernir realmente, discernir assim no sentido bíblico, né? Paulo fala isso, ele tá chorando, ele sai de Éfeso como? Lê a carta de Éfeso, chorando. Pô, aqui está uma benção, mas a situação daqui de Deus já está me mostrando. Tem líderes aqui que vão se levantar como lobo, vão devorar as ovelhas todas. Pô. Vai acontecer isso, o cara está chorando. E vai acontecer aquilo, a gente não pode ser ingênuo. Acho que o que o Senhor está permitindo que a gente reflita junto aqui é que a gente não seja ingênuo no cristianismo. Que a gente discerna. Há lobo? Ah, claro que há, pô. Há falso cristão? Claro que há. Há falso mestre? Só lê a carta de Timóteo. Há falso profeta? Sim, pô. Então como é que a gente tem que andar? Em vigilância. Nesse ponto, em ligação mesmo. Examinando como você colocou a escritura. Pô, foi muito legal isso que essa pessoa disse, mas eu não estou achando aqui uma base bíblica. Uma coisa é ela contar um testemunho, contar uma coisa pessoal. Outra coisa é ela pegar a Bíblia, porque eu já vi. E deturpar. Eu já vi pessoas deturparem a Bíblia. Pegar uma passagem, literalmente, e trazer para um contexto para se favorecer. Ou para uma ideia. Para favorecer a ideia. Na realidade, favorecer a ideia que ele defendia. Né? Então, e vi várias pessoas dizendo glória a Deus, aleluia. E eu pegar, e aí entra naquilo que a gente está falando. A questão de você até ficar perdido. Porque você olha para o lado falando, não é possível que a pessoa não está vendo. E está todo mundo dando glória a Deus. E você pega, aí você acha, às vezes, que até você está errado. Você se acha errado. Aí você vai examinar e fala, não é possível. Aqui não está dizendo isso que ele está falando. Mas aí cai nisso aí. Que Jeremias estava numa terra que ele estava. Acredito até que ele... Eu não vou dizer assim, que ele entrou nesse conflito por causa da intimidade que ele tinha com Deus. A gente não conhece eu não sei, o coração dele. Eu não sei. Mas eu fico imaginando o desespero dele, de Deus estar mostrando, e ele vê vários dizendo que não, totalmente contrário ao que ele estava falando. E ele para e fala, mas será que só sou eu que estou vendo isso? Será que só sou eu que estou... Aí você acaba, de repente, até... Se você não tiver, assim... deixar que a tua mente seja turbada e não tiver a sua confiança muito em Deus, você vai acabar duvidando daquilo que Deus te mostra. Jeremias tem um momento do ministério dele que ele fala isso, né? Eu fechei os meus lábios. Eu disse a mim mesmo, eu não vou falar mais a palavra do Senhor. Não é assim? Mas aí vem a tua palavra e queima no meu coração, e como fogo sobe aos meus lábios, eu tenho que abrir a minha boca. Olha só que coisa. O cara está lutando quando tem gente numa fila para querer ser profeta. Está tentando querer dizer um esforço humano de tentar ser alguma coisa no mundo evangélico, do que realmente você ser chamado. Leia as características bíblicas, estude, você vai ver a pessoa chamada, meu irmão. Sempre vai estar envolvida de todo um processo. O apóstolo semideus, né? Toda uma situação, nunca é algo confortável. O que Paulo falou? A nós apóstolos, parece que Deus colocou em último lugar, nos fez como esterco do mundo. É isso que ele falou. Paulo não andava num carro, chegava aquela coisa toda, pá. O Paulo não, cara. Pega a história de Alexandre Latoeiro. Pega o pessoal que ficou na cola dele ali, 40 e poucos homens, dizendo, a gente não vai comer nem beber, nem botar nada na nossa boca enquanto a gente não matar esse homem. É esse nível, gente. A gente está preocupado com o negócio em casa. Assim, não tem nenhum problema disso não. A gente está fazendo uma reflexão, tá? Mas as nossas preocupações hoje, as preocupações da minha esposa, cara, eu sou muito fútil. As minhas preocupações, é uma coisa que Deus vai cuidar. Isso é quando ele fala comigo, cara, esquece isso, isso é básico. Tu tá há 20 anos, eu nunca mostrei infidelidade, eu nunca vacilei contigo, nunca deixou de cair o maná. Cara, esquece esse período, essa criancice, disso, daquilo, que eu quero aquilo. Esquece essa fase. Você precisa sair dessa situação.
Você precisa sair desse cristianismo, dessa ideia de que, olha, para você realmente poder renovar a sua mente e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Rafael. Então, eu vivo particularmente, confesso com os irmãos, que eu vivo esse dilema. Então, às vezes eu olho e me vejo nesse caminho. Depois eu falo assim, cara, o que eu estou fazendo? Me vejo embrenhado, às vezes não é o trabalho, a gente tem que trabalhar para ser preguiçoso. Mas quando eu olho o meu coração, eu vejo assim, caraca, que nível de envolvimento eu estou. Não é o trabalho assim. O trabalho a gente tem que trabalhar mesmo, dar testemunho, glorificar Deus através do nosso trabalho, não é isso. É o nível de envolvimento que eu vou de querer fazer a coisa tão bem feita e tal, o resultado, aquela coisa toda, tal. E às vezes eu olho para o meu coração e não vejo essa disposição em querer Deus. O que o Senhor tem preparado mesmo? Vamos lá. Sabe, esses caras, esses 40 caras, não quiseram comer nem beber até matar Paulo. E às vezes eu olho para mim e eu não vejo sem comer e beber até que Deus possa falar comigo. Às vezes eu vejo o filho da treva mais prudente que a minha vida. Por quê? Mais uma vez, eu volto a olhar e contemplar um cristianismo superficial. A chegar no domingo, cantar um louvor, fazer uma oferta, ajudar um irmão, dar um glória a Deus, socorrer. Isso hoje pra gente é cristianismo. Mas às vezes eu acho que de repente é por causa da resposta. É medo da resposta. É medo também da resposta. Medo da resposta. Isso é verdade, medo da resposta. Não, o que Deus quer vir? Não quero nem saber disso, que isso pode me comprometer a alma até o final, né? Porque vai que cai como o jovem rico. Que foi o que aconteceu com o jovem rico. Não, a gente não precisa ter medo, né? Esse medo é o medo impróprio. Entendi. Eu digo... Mas eu sinto isso, não é o medo, mas eu digo assim, o receio da resposta. É mais confortável, mais cômodo. Isso, é a comodidade. É bem sincero. Até para mim, irmãos, vou ser muito sincero com os irmãos, na transparência que a gente tem, é muito melhor a gente vir aqui estudar a Bíblia, pegar um capítulozinho aqui suave, para a gente ler, refletir um conhecimentozinho sem confronto nenhum pessoal, e a gente sai daqui feliz que aprendeu mais alguma coisa. Você acha que para mim não é? Às vezes quando eu saio de um lugar, a pessoa fala que nunca mais vai me chamar, ou não sei o que, você não acha que é muito melhor, humanamente, carnalmente falando, você falar uma coisa muito suave que não vai trazer é muito melhor. Porque às vezes eu me sinto mal. Quando eu estou refletindo, eu falo assim, caramba, quando você tem que olhar para o teu coração e ver se você é cristão de verdade, o Espírito de Deus habita em mim? Habita, legal, habita na gente, tal. Eu tenho andado nessa verdade? Não. Eu tenho andado numa ideia do que é o cristianismo. A gente resumiu o cristianismo, a gente conseguiu até resumir todo o cristianismo num culto, A gente conseguiu fazer isso. Tanto que a gente tem uma chave, a gente entra num culto, pode ver que a gente muda. Pode ver. A gente vem batendo papo e tal, não sei o quê. Quando a gente entra para orar, nosso tom de voz muda, nossa maneira muda. Não é assim? Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Estou falando de mim. Se eu demole a maneira que eu oro, depois se eu escuto a maneira que eu oro, eu falo assim, caraca, por que isso? Por que eu orei dessa maneira? Eu, Rafael. Por que eu mudei o meu tom de voz? Porque é uma chave. Aí tu sai para trabalhar, muda a chave de novo. Agora eu estou no mundo. Mas não é assim. O reino de Deus não é isso. O evangelho do reino de Deus não é isso. Só que a gente conseguiu condensar tudo isso no momento de culto. Se a gente, vamos ser sinceros, se a gente não pisou muito na bola, não pecou muito, assim, muito brabo, e se a gente veio no culto direitinho, na moral, tá dando dízimo, tudo direitinho, você não se sente bem? Você não se sente, às vezes, até com liberdade de cobrar um pouco mais Deus, numa situação que Ele não está fazendo? Estou fazendo o meu papel. Estou fazendo o meu papel? Eu digo irmão, estou falando por mim. A gente tem que se vigiar demais. Por que às vezes os nossos melhores momentos são os piores? Por que a Escritura está certa que diz quando eu sou fraco, eu sou forte? Porque às vezes, quando as coisas degringolam um pouco, no sentido de frustração, de decepção, e que a gente, começa a ver que não entende, não sabe, a coisa sai do nosso controle, aquela coisa toda, são os breves momentos que a gente tem condição de se encontrar com Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, que tudo é. Essa é a questão. Enquanto eu sei tudo, eu vou estudar e acumulo mais conhecimento. Agora, quando eu não sei mesmo, é aquela questão, será que amanhã a gente vai estar trabalhando no lugar que trabalha? Será que amanhã a gente vai estar morando onde a gente mora? É isso que Tiago estava falando. Será que amanhã as coisas vão correr? Será que amanhã um parente meu, pessoal, pode partir? Será que meus pais já partem? Será que eu fico... O que realmente Deus chamou para eu fazer?
O que eu tenho feito, o que Ele me chamou para fazer? Essas reflexões bem sinceras e bem profundas. Não estamos falando que a gente não deva fazer as outras. Está na congregação, orar, tudo isso é lícito, a gente não está falando isso. Claro que estou, imagina, o Leandro me mata, né? Eu não estou falando isso no bom sentido. Claro, os irmãos estarem, a gente não está falando isso, a gente está fazendo uma reflexão da essência. A gente está falando que o nosso cristianismo não pode ser isso, de forma alguma. Não é só isso. Isso é uma expressão muito pequena, vamos colocar dessa forma. Que nós somos admoestados, mas é muito pequena. Pode reparar, a vida do Senhor, irmão, ela tem que estar totalmente expressa no restante de tudo. No sentar do barco, no sentar no monte, no fazer a fogueira, no comer o peixe, no botar o boi para puxar o arado, em todas as situações que permeiam a nossa vida. No negócio que a gente faz, no contrato que a gente assina, na conversa que a gente tem, no diálogo, na viagem que a gente faz, no passeio que a gente tem. Todas essas questões, né? E às vezes Deus usa essas situações práticas para nos ensinar. Então, mesmo criança, eu lembro da minha mãe, por exemplo, meu pai falando assim, olha, meu pai sempre falou uma coisa que eu carreguei para a minha vida, olha, Deus não mata a gente de trabalhar. Ele falava isso com a minha mãe. Eles trabalhavam muito mesmo, né? Porque o tempo é muito difícil. Deus não mata a gente de trabalhar. A hora que Deus abrir uma porta para a gente descansar, Ele vai criar uma situação para a gente tirar umas fériasinhas. Minha mãe, eu não estou suportando, eu não aguento, é porque você não sei o quê, vamos entrar nesse fim de semana e vamos viajar. Tá bom, meu pai foi e viajou. Eu tenho 3 irmãos, éramos nós 4, né? Todos os dias nós tivemos diarreia. E foi uma coisa terrível. E aí, a viagem dos sonhos. A viagem dos sonhos. Vomitando, diarreia, e ali meu pai trouxe uma compreensão que eu carreguei isso para a vida toda. Ele falou para ela, é isso que eu estou falando. Será que dá para a gente entender que Deus está falando com a gente? Que essa diarreia, que esse vômito, é Deus falando com a gente? Que existe um momento que Ele abre a porta e dá todo o cuidado e o refrigério para a gente, um momento certinho as coisas acontecem, flui. E há momentos em que não é. E a gente quer peitar, a gente quer fazer. Então, nessa hora, a vida do Senhor estava onde, irmão? Em toda aquela confusão de diarreia e de vômito que a gente estava tendo. Deus estava ali ensinando a gente naquela situação. Não numa situação, não que Deus não fale também no culto, mas às vezes num culto Deus não vai chegar nessa profundidade que Ele quer com a gente. Do que uma situação lá, brabeira mesmo, rolando e tal. Ali, porque aqui no culto, por mais que você não goste da palavra, todo mundo fica quieto, o pastor prega e tal, você pode não concordar e tal, mas não deve. Agora, quando a gente está na nossa vida prática, ali a gente manda, a gente fala, a gente grita, a gente berra, a gente reage, a gente diz que não é assim, a gente vai fazer e tal. Nós somos nós. E nesse momento que a coisa sai, voltamos lá no início agora, é o momento que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso coração. Amém? A gente não conseguiu avançar como tinha proposto inicialmente, mas assim, também não há nenhum problema nisso, né? Para a gente de repente pensar um pouco nessa semana, vamos pensar assim, por que o Senhor fez essa pergunta a ela? A quem você procura? Por que o Senhor estava ali de frente para ela, vendo o coração dela? E Ele não se revelou de imediato. Por quê? O Senhor poderia falar, calma. Não. Ele não se revelou de imediato. Né? O que o Senhor quer ver? O que o Senhor está buscando também? A gente busca o Senhor, e a Escritura diz que o Senhor também busca. Né? O que o Senhor está buscando? Porque é um encontro que vai ter que ter, né? É um encontro do que a gente busca. Fazer essa reflexão seria assim, interessante nesse sentido, né? Amém? Pra gente tentar... Não sei, porque eu fiquei preocupado, hoje são 10 horas, a gente conseguiu fechar. Se a gente de repente na outra segunda, a gente consegue fazer a segunda parte do João 20, e aí a gente... como é que se diz? Não, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, não tem? Eu não disse assim, acabou. Eu digo assim, tentei finalizar, os irmãos podem compartilhar e falar, mas porque não vai dar para terminar tudo mesmo. E o outro pedacinho é pequeno, então, a gente na próxima. Exatamente. Eu acho que principalmente a reflexão, ela é mais prioritária, como a gente falou, já que coisas vão acontecer nessa semana que talvez os irmãos possam trazer, todos nós, de riqueza, do que nós compartilhamos aqui. Coisas que aconteceram na nossa vida prática.
Irmão, não perca a oportunidade de analisar uma decepção. Não perca a oportunidade de analisar uma situação que fez você bater a cabeça no teto 10 vezes. Não perca essa oportunidade. Não perca uma oportunidade de analisar um fracasso. Não perca, porque ela é rica. Ela faz parte de um processo de crescimento, de aprendizado. Então, quando a gente parar nisso, por que, cara, que eu fiquei tão destonteado nessa situação? Por que eu fiquei tão nisso? A gente está lendo pessoas que estão perdidas, a gente está lendo pessoas que estão decepcionadas, a gente está lendo pessoas que estão tristes, e são pessoas que eram discípulos, estavam 3 anos andando, caminhando, gente que viu, meu irmão. Acho que eu não vi nem 10% do que aquele povo tinha visto ali. E mesmo assim eles estavam vivendo todas essas situações. Agora, também na próxima segunda a gente também vai ver o outro lado, irmão. Também não é só isso, né? Eles também ali, diz que o coração deles ficou tão alegre também, né? Que eles não sabiam nem o que fazer. Sabe quando a pessoa fica tão alegre também que não sabe o que agir? Então, assim, o Senhor, ele tem um equilíbrio. É o que Salomão coloca em Provérbios e Eclesiastes. Ele tem o dia bom, ele tem o dia mau. Ele sabe o que ele extrai da nossa vida no momento de angústia. E ele também derrama alegria sobre a nossa vida de uma forma... faz o nosso cálice transbordar. Então a gente não está em nenhum momento sendo extremista, em nenhum aspecto. Só Deus sabe compor a nossa vida como uma música, como uma harmonia, as notas altas e as notas baixas. Só Ele sabe os momentos do que a gente precisa passar, que a gente necessita passar, para a gente poder chegar lá, né, aonde Ele designou. Então a gente, acho que refletir um pouco sobre isso vai